E hoje é mais uma da rodada, uma daquelas entrevistas aos candidatos a prefeito da capital. Eu recebo hoje Nilvan Ferreira e o Daniel Lustosa mais uma vez. Bom dia, Nilvan, bom dia, Daniel. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade aqui no nosso programa. A você que está me assistindo agora, eu sou você aqui nessa entrevista. Presta atenção, 988665887. Caso o Nilvan seja eleito o prefeito de João Pessoa, o que é que você quer que melhore aí na sua rua, no seu bairro? Mande para mim que eu estou aqui para perguntar. Vai, Daniel, é contigo. Bom dia, Jaceline. Bom dia a você que está acompanhando ao Tambaú da Gente manhã. Nilvan já está aqui comigo. Candidato, a partir de agora temos 15 minutos para principalmente debater propostas para João Pessoa. O primeiro assunto é sobre flexibilização. Como é que o senhor vai tratar esse tema? Nós temos um setor importante que é a aula da educação municipal que ainda não retornou de forma presencial. O senhor acredita que em janeiro já é possível voltar com essas aulas ou só após a vacina? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Jaceline. Bom dia a todos os amigos do Tambaú da Gente. É muito bom estar aqui para a gente falar um pouquinho desse começo de manhã de quarta-feira sobre aqueles temas que mais interessam a população. Eu acho que tudo a gente tem que adotar as medidas, Daniel, com acompanhamento das pessoas que realmente entendem do assunto. Nós já temos todo esse percurso em relação ao coronavírus. Ainda há um grande receio de que uma segunda onda venha. E nós precisamos, primeiro, eu vou ter um secretário de saúde técnico, que vai ser um conhecedor de gestão de saúde. Eu vou ter os melhores técnicos no meu corpo de sanitaristas, de técnicos cientistas que possam me orientar em relação a esse tipo de acompanhamento estatístico, a esse acompanhamento métrico dos casos. E aí sim a gente, com o pé no chão da realidade, tomar as decisões que podem ser tomadas. Eu acho que não precisa, o que precisa fazer é eliminar o amadorismo em relação a essa questão do Covid. O que a gente acompanhou nos últimos meses, principalmente aqui em João Pessoa, foi um festival de amadorismo. Por exemplo, libera bar para funcionar e não liberou o músico para tocar durante muito tempo. Um cara com voz e violão. O bar estava cheio, o restaurante, mas o músico voz e violão estava impedido de trabalhar. Amadorismo. Aí agora que anuncia-se a volta de alguns casos em termos de números, por exemplo, anuncia-se outras medidas que não são equiparadas de forma técnica sobre essas decisões. Decisões técnicas. A saúde de João Pessoa, a partir de janeiro, vai ser uma saúde onde as decisões serão técnicas. E é uma área que tem problemas que vêm de antes da pandemia. Nós temos a situação do trauminha, temos as consultas que demoram a acontecer, exames que demoram a sair também. O que é que o senhor tem de proposta para essa área? A saúde será uma das principais prioridades da nossa gestão. Nilvan, prefeito de João Pessoa, Nilvan sabe onde a dor do povo acontece. Eu sei o que é que as pessoas sentem, o que é que as pessoas passam, porque a porta da TV onde eu trabalhava todo dia era uma fila enorme de pessoas procurando saúde. Agora, as pessoas procuravam saúde porque já batiam na porta do poder público e o poder público lhes negava o atendimento. É o exame o hemograma que demora 3 meses, a consulta com o especialista que demora 6 meses, a cirurgia de próstata que se você não vender a televisão e a geladeira em casa para pagar particular, não faz pelo SUS. Eu vou ser o prefeito da saúde. Eu sei o sofrimento das pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, o quanto elas sofrem. Resolver a saúde básica lá nos bairros, 80% dos problemas de saúde, Daniel, eles podem ser resolvidos no próprio PSF. Só que o PSF não funciona. Se o médico passar uma tomografia, você pode colocar 2 anos para fazer a tomografia. O trauminha é caso de polícia. Nós temos para esse ano 760 milhões de reais no orçamento da Prefeitura para a saúde. Como é que essa saúde não funciona? Como é que essa saúde não chega lá na ponta, onde o meu povo e minha gente sofrendo, esse serviço não é oferecido da forma como tem que ser oferecida? É problema de gestão, não é falta de dinheiro, é gestão. Se nós tivermos uma saúde gerida por um técnico, um prefeito que conheça a realidade do povo em relação a esse tema, a gente vai resolver. E o trauminha todo mundo sabe que é um caso de gestão e foi agora há pouco um caso de polícia. Mas isso a partir de 1º de janeiro eu vou resolver, porque eu sei os problemas da saúde, porque ao longo dos 12 anos que se passaram, a minha trajetória foi de ser o jornalista, a
pessoa que mais ouviu os reclames da população sobre esse tema. Um outro tema, mas que também envolve saúde, é a população se deparar com aquele lixo acumulado em frente à casa, não é? Desde que houve novas licitações aqui na Prefeitura de João Pessoa, nós recebemos muitas reclamações nesse sentido. O que é que o senhor tem de proposta para resolver isso, já que já houve uma licitação pelos próximos 4 anos do recolhimento do lixo? É um problema sério, porque a primeira coisa, a licitação de lixo tem que ser transparente. Eu vou dar um choque de transparência na Prefeitura de João Pessoa a partir do próximo ano. E a partir de 1º de janeiro, como prefeito dessa cidade, no dia 2 eu mando fazer uma auditoria na licitação que foi feita esse ano, porque há indícios de problemas técnicos, de problemas de transparência. Parece que as empresas que ganharam não foram as mais conceituadas para ganhar a licitação, e uma licitação que foi feita no período da pandemia, onde a população não acompanhou. Se tiver problema constatado pela auditoria que eu vou chamar Ministério Público e Tribunal de Contas, eu cancelo essa licitação, que custou muito caro, inclusive, e se for para economicidade, publicidade e eficiência, a licitação vai ser desfeita e eu vou fazer uma licitação de forma transparente para que as pessoas possam ter um melhor serviço na coleta de lixo. Transporte público, o retorno total das frotas de ônibus, como é que o senhor vai tratar esse assunto? A população paga hoje uma tarifa que é cara para o bolso da população, muitos desempregados agora devido à pandemia, e também, ao mesmo tempo, não tem um mínimo de conforto. Ônibus lotado, sem ar-condicionado, no calor que faz aqui em João Pessoa. Qual a sua proposta para essa área? Prefeito de João Pessoa, a partir de janeiro, o problema do transporte público vai ter um destino. Olha, não tem como o Nilvan ser prefeito dessa cidade, Daniel, e aceitar que quem mora lá em Nova Mangabeira demore 40 minutos na parada esperando o ônibus e passe mais quase 2 horas para chegar no trabalho. Essa cidade precisa de um prefeito que saiba o que as pessoas sofrem. Eu sei o que as pessoas sofrem. Eu sei os relatos que eu ouvi, o que eu presenciei de situações onde as pessoas, quando eu chego agora no meu retorno aos bairros, a reclamação de transporte é algo que parece que o cidadão é quem é o empregado. O cidadão é o patrão, ele que paga 4,15, é uma tarifa cara. Isso aí quem tem que resolver é o prefeito. Eu vou chamar o feito à ordem. As empresas têm que colocar os ônibus suficientes para atender o meu povo e minha gente que na periferia está sofrendo todo dia quando vai pegar um ônibus e resolver. Não tem que prefeito estar com blá 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 contando problemas para a população. Você recebe o voto da população, é para resolver, e só resolve se tiver um prefeito que não fique dentro de gabinete 24 horas. O prefeito tem que ir para a rua para saber o que é que as pessoas estão achando da cidade onde vivem, da cidade onde moram. Então é preciso ação, atitude e resolver o problema do transporte. Tem que ter um prefeito que entenda o sofrimento das pessoas, que conheça, e um prefeito que tenha o uso da tecnologia para melhorar, fazer com que as empresas coloquem ônibus confortáveis e ônibus suficiente para atender a demanda, tirar o projeto do BRT da gaveta e buscar recurso em Brasília para fazer esse equipamento importante na mobilidade e, acima de tudo, fazer com que as pessoas passem menos tempo dentro do ônibus. Dá para diminuir a tarifa? Dá, a prefeitura pode subsidiar. E eu não vou ter nenhum problema, e já disse publicamente que eu serei o prefeito do diálogo. Todas as capitais do Nordeste, as prefeituras subsidiam o transporte para poder melhorar a vida do cidadão. Eu não sei por que aqui não se pensa primeiro no cidadão antes de pensar em qualquer coisa. Jaceline está chamando a gente. Jace. Tem pergunta do povo, viu, Nilvan? Colocar aí a interação do povo da Paraíba. Laércio Santos. Qual a proposta do candidato para a categoria do transporte escolar em João Pessoa? Essa é a pergunta, Nilvan. Diante de um cenário de pandemia, você sabe que quem tem transporte escolar está prejudicado. Não teve nenhum auxílio por parte da prefeitura, nem do governo do estado. E os motoristas de transporte escolar estão aí à mercê. Caso você seja prefeito, como nós ainda estamos num período de pandemia e vai se estender até quando Deus sabe lá, o que é que você pretende fazer por essa classe, Nilvan, tão sofrida? Jacelina, agradecer a pergunta do nosso telespectador. Foi uma verdadeira omissão. Os transportes escolares foram os primeiros a parar. Muitos só tinham esse mecanismo para poder sobreviver. Eu conheço dono de transporte escolar que teve que voltar para a casa da sogra ou para a casa da mãe com a família, porque não tinha, o carro estava parado.
E tem transporte escolar que trabalha a esposa e o marido na mesma coisa, cada um com um transporte. Primeiro, a partir de janeiro, já era para ter sido feito, inclusive na pandemia, vários fundos que nós temos paralisados, fundos especiais que arrecadam recursos, poderiam ter se transformado numa espécie de bolsa-auxílio para esse pessoal do transporte escolar, pelo menos nesse período em que as escolas estavam paralisadas. Como poderia ter sido feito isso com o pessoal dos táxis e outras categorias que não tiveram como sobreviver e ganhar o pão de cada dia durante a pandemia. Por exemplo, uma medida que nós vamos tomar a partir do ano que vem. O transporte escolar faz aquela inspeção na CEMOB no começo do ano e no meio do ano. Aí tem que fazer a inspeção e pagar uma taxa. No ano que vem, nós vamos tratar de eliminar uma dessas taxas que o pessoal do transporte escolar paga, para diminuir o peso que essas pessoas têm, porque a prefeitura é uma boa arrecadadora, mas é uma má prestadora de serviço. Mas nesse momento do pós-pandemia, 2021, nós vamos diminuir essa carga em relação ao pessoal do transporte escolar. Candidato, um dos pontos que tem sido levantados pelos seus adversários é a Operação Vitrine, uma operação da Polícia Civil da Paraíba que apreendeu roupas de suas lojas e um laudo disse que eram roupas falsificadas. O que é que o senhor tem a dizer à população de João Pessoa que está analisando esse cenário no momento, os candidatos, e se depara com essas informações? Todo mundo sabe. E eu tenho muita sorte de estar aqui ao vivo ainda falando sobre esse assunto de forma muito tranquila, porque muitos empresários que já foram vítimas de perseguição desses governos, eles não tiveram a oportunidade que eu tenho de estar aqui, porque pegaram um revólver e se suicidaram, porque muitos não aguentaram a pressão, porque governo opressor, ele é assim, quando alguém discorda ou se mostra contrário às suas práticas opressoras, corruptas, eles tentam lhe perseguir. É assim que faz, inclusive, com veículos de comunicação. Fizeram muito isso. Quando o veículo de comunicação criticava determinado governo, parava de gastar verba publicitária. Tentaram fazer isso comigo, porque o que eu denunciava naquela época foi o que motivou a prisão de muitos políticos na Operação Calvário. E ali foi uma forma de tentar me destruir. Só que não me destruíram. Olha o que aconteceu. Eu cresci tanto, enfrentei-os de forma muito corajosa e vou ser o prefeito de João Pessoa pela vontade livre e soberana da população. Mais uma pergunta sobre seu posicionamento político. O senhor se considera conservador e de direita, mas já foi comunista, pertenceu ao Partido Comunista aqui no Brasil. Onde é que está essa mudança? O maior símbolo do conservadorismo no Brasil é Olavo de Carvalho. Na década de 60 foi inclusive integrante do Partido Comunista. Todos nós bebemos na fonte. Eu na minha época de estudante, de UBS, de Uni, eu experimentei na minha adolescência, na minha juventude, meus tempos de defender uma causa. E a vida me ensinou que eu tinha um outro perfil, a minha vivência mostrou isso. E eu não me envergonho de nada do meu passado. Meu passado é um passado muito limpo, muito lindo, inclusive. Eu sou um vencedor na vida. Eu venho de uma cidade do interior, uma cidade pequena, eu venho de uma família muito pobre, que muitos diziam que no bairro onde eu nasci não iam homens para o sucesso. E eu galguei o sucesso, sou um dos jornalistas de maior sucesso dessa Paraíba e me orgulho muito da minha vida e do meu passado. E enfrentei o desafio duplo. Eu ainda enfrentei as dificuldades de vir de uma família humilde, de uma cidade do interior, e ainda enfrentei o preconceito por conta da minha cor, que a gente ainda sabe que existe o preconceito contra os negros. E eu enfrentei todos esses desafios para mostrar que você, independentemente de sua cor ou da sua origem social, você pode ser um vencedor, assim como eu sou hoje. Rapidamente, dá tempo para mais uma pergunta. O senhor tem feito críticas duras ao governador João Azevedo. Caso seja eleito, terá diálogo com o governo estadual? Claro, passou a eleição, eu vou ser o prefeito de todos os pessoenses. Os interesses da minha cidade, que eu amo, que escolhi para viver e cuidar de minhas filhas, de minha família, os interesses dessa cidade serão extremamente colocados em primeiro plano. E eu vou pessoalmente procurar o governador como prefeito eleito para estabelecer as parcerias necessárias para que eu possa colocar Hospital do Idoso para funcionar, recuperar a barreira do Cabo Branco, instalação do Banco da Retomada na nossa recuperação da economia da cidade e todas as nuances que eu apresentei durante essa eleição. 1 minuto de considerações finais. Eu preciso de João Pessoa nesse momento para que a gente possa dar um choque de gestão nessa cidade. Eu quero, inclusive, nesse final da entrevista, mandar um recado para os servidores da prefeitura, os prestadores de serviço.
Eu não vou permitir injustiças contra vocês. Quem tem 10, 15 anos no seu emprego, no seu trabalho, Nilvan não terá nenhum tipo de perseguição contra vocês, porque eu sei o trabalho que vocês desempenham e eu quero vocês como parceiros importantes. A mudança que essa cidade precisa depende das pessoas que irão administrá-la. Dia 15, eu preciso derrubar os muros dessa cidade, dividindo praia e dividindo o centro e os bairros. E essas transformações só podem ser feitas com a nossa união. Dia 15, eu preciso do seu voto. Vote 15, Nilvan e Major Milanês, por uma João Pessoa boa para todos. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pela sua participação. Jaceline, amanhã a gente volta com o Ítalo Guedes, do PSOL. Um abraço a você, um abraço ao Nilvan. Amanhã tem Ítalo Guedes do PSOL. Acompanhe nossas entrevistas. Amanhã é a última rodada, não é isso? Vamos até sexta-feira? Até sexta-feira com as entrevistas dos candidatos. Não perca, porque é uma oportunidade de você conhecer a proposta de todos eles. Agora eu vou num rápido intervalo, mas eu volto já. É só o tempo, deu ó.